Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa. E hoje nós vamos fazer um vídeo porque o Brasil foi campeão olímpico mais uma vez. Levou a medalha de ouro no futebol, né? No futebol. Nós fomos os campeões olímpicos pela segunda Olimpíada seguida. Né? E aí o que fica? Né? Tudo bem, vamos analisar um pouco desse título? Vamos analisar um pouquinho. Mas o que fica de legado para a seleção brasileira? Porque o torneio olímpico, né, para o futebol, é um torneio para revelar jogadores, né? É um torneio mais visado para o sub-20, tanto que você só pode levar 3 jogadores acima de 23 anos. Então, o grande objetivo, no final das contas, não é a medalha, né? Pro futebol, tá? Pro Comitê Olímpico é a medalha, mas para o futebol, no geral, o grande objetivo da Olimpíada é ver os novos jogadores, olhar as promessas, ver quem sente o peso da camisa, né? Então, o que a gente leva de legado para a convocação do Tite, inclusive que tem essa semana, né? Essa semana tem convocação do Tite para as eliminatórias da Copa do Mundo, não, né? Eliminatórias para a Copa do Mundo, exatamente. Pessoal, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre como foi esse título para a seleção e como que vai ficar esse legado para o futuro da seleção, pensando já na Copa do Mundo 2022. Beleza, o Brasil então, ele começa com uma grande goleada sobre a Alemanha, 3 gols do Richarlison e tudo mais, né? Todo mundo lembra desse jogo. Depois ele pega um 0 a 0 contra a Costa do Marfim, né? Um jogo que o Brasil tem um pouco mais de dificuldade contra a seleção africana, que as seleções africanas são muito mais físicas do que técnicas, né? E também outra coisa que acontece, né? São seleções mais fechadas, geralmente, né? Que tem um contra-ataque muito forte. Depois o Brasil pega a Arábia Saudita, vence por 3 a 1, se classifica. Pô, beleza, né? Vamos lá para o mata-mata. Quartas de final, Brasil e Egito, 1 a 0 para o Brasil, né? Um jogo também com muita dificuldade, mais uma vez, enfrentando um adversário que é mais defensivo, que estava falando para o Brasil, vem que eu não vou, né? E depois na semifinal também um México e Brasil, apesar do México era um dos melhores ataques da competição, ele também não quis jogar contra o Brasil, segurou o 0 a 0 e perdeu nos pênaltis, né? Chegamos então na final contra a Espanha, né? Onde se falou muito assim, pô, a Espanha tem 4, 5 jogadores que estavam na Eurocopa, uma geração nova, jovens jogadores, então eu acho que vai dar ruim pro Brasil, porque cara, querendo ou não, o Brasil também, o Douglas Luiz estava na Copa América, o Richarlison estava na Copa América, o Daniel Alves não estava na Copa América, mas estaria, né, se não fosse uma contusão que o tirou da Copa América. Se eu não me engano, quem mais? Acho que era só, né, que estavam na Copa América, eram só esses jogadores. Mas o Bruno Guimarães mesmo, não seria um absurdo estar na Copa América, não seria um absurdo, inclusive, né, a gente vai conversar sobre isso, acho que estará na próxima convocação. Então o Brasil também não era time bobo não, gente, né, era um jogo de igual, e foi um jogo de igual. O Brasil abre o placar, toma um empate e no último minuto dos acréscimos praticamente vai lá e liquida o jogo, leva ao ouro olímpico, né? Essa campanha do Brasil, né, primeiramente, eu acho que é uma campanha já esperada, né? Muita gente até falava que, nossa, essa seleção olímpica no papel é melhor do que a seleção do Tite. Então nada mais surpreendente do que o Brasil sendo campeão, né? Inclusive tenho pra mim que, por exemplo, a questão do Brasil do feminino, ele só não leva o ouro porque a geração do Brasil, que era muito boa aí de uns 10 anos aqui, até mais, de uns 20 anos que veio, com Marta, com Formiga, essa geração só não ganhou ouro por causa da pressão de ter que ganhar o ouro. Então depois que acabou, e o Brasil também não tinha no futebol masculino, depois que o Neymar levou em 2016 a seleção ao ouro olímpico, acabou essa pressão, sabe? O Brasil vai lá, não é para ganhar ouro necessariamente, mas sim para revelar jogadores, para observar jogadores, né? E aí você tira essa pressão. Tirando essa pressão, a chance do Brasil ser campeão toda a Olimpíada é muito grande agora.
Porque, gente, nós somos o país do futebol, tá? Se você pegar os principais jogadores do mundo, não são brasileiros, tudo bem? A gente vai ter o Neymar e os outros são todos europeus. Mas, se você parar para analisar, o mercado europeu em si tem muitos brasileiros, né? Porque os clubes europeus vêm aqui e pegam nossos jogadores muito jovens. Então, quando se trata de jovens jogadores, nós temos, na maioria das vezes, brasileiros como os melhores, né? Quando você já teve várias promessas na Europa que não vingaram. Já no Brasil, quase todos os jogadores nossos que a gente fala, pô, esse cara vai dar bom jogador, ele vai lá e vira. Na Europa, não necessariamente. Às vezes o cara brilha aqui no futebol brasileiro, mas vira um grande jogador. Então, eu acho que o futebol brasileiro, por si só, vai sobressair toda a Olimpíada, porque os nossos sub-20 já são geralmente jogadores preparados para a seleção, né? Já não é o caso, por exemplo, às vezes na Europa você vê que o cara demora mais para explodir, né? No futebol europeu, aquele cara assim, que difícil você ver um cara de 16, 17, 18, 19, 20 anos que joga muito logo cedo. Às vezes o cara vai virar um bom jogador e já está com 25, 26, né? O João Félix, por exemplo, é um cara apareceu e de repente sumiu, né? Não conseguiu. Vamos ver, de repente mais para frente ele volte a ser um grande jogador. O Mbappé mesmo começou muito bem, foi campeão da Copa do Mundo, tudo, mas já se contesta o Mbappé, né? Sobre algumas coisas. Então, assim, não é uma característica do futebol europeu ter jogadores muito novos, craques ou já consolidados. No Brasil, sim. No Brasil já é mais normal. Então, acho que a chance é muito grande da gente levar o ouro olímpico em quase todas as Olimpíadas. E as conclusões que nós tiramos com essa campanha já trazem para nós algo para a seleção brasileira. Por quê? Vamos começar a analisar, então, como foi essa campanha. E o que um de legado, né? Porque o Brasil tinha o Santos, por exemplo, que era o goleiro, né? Que foi um dos 3 jogadores com mais de 23 anos que poderiam ser chamados. Para mim, eu vi uma reportagem aqui, o Santos se consolidou em nada. Ele não se consolidou em nada. Ele fez pegou os pênaltis lá no jogo contra o México, né? Mas no jogo contra a Alemanha ele engoliu um piruzaço, sabe? O primeiro gol da Alemanha foi um peru do Santos, né? Eu acho que o Santos é um cara de 29 ou 30 anos que não tem muito para onde crescer, é isso e pronto, acabou. Ele não é melhor do que o Cleiton do Bragantino, que tinha 23 anos. Ele não é melhor do que o próprio Ivan da Ponte. Ele não é melhor, ele é mais experiente, mas ele não é melhor, né? E eu vi gente comparando, então ele tá no nível do Everton. Não tá. Gente, o Santos tá muito abaixo do Everton. Falaram que eu acho que pra mim, o Tite olha e fala, caramba, menino bom, legalzinho, mas pô, não dá, eu não posso contar com um cara desse na minha seleção. Porque ele tem 30 anos. Eu já tenho o Everton de 34, que é um monstro. Eu tenho o Alisson de 29, que é um monstro. E o Ederson também de 30 ou 29, também, que também é um monstro. Por que eu vou chamar um de 30 mais ou menos? Se é para chamar um mais ou menos, eu chamo um cara mais novo, né? Então acho que o Santos está descartado. Para mim, o Santos acho que não vai pintar em seleção. Dificilmente terá chance. Se for pro Tite dar chance para alguém, ele vai pegar um cara mais jovem para ir testando. Porque ele já tem 3 caras na média de 30 anos que são monstros. E então dali para sair desses 3 tem que ser um cara mais jovem para preparar. Porque essa briga dos 3 já está muito forte. Ele não vai chamar um mais um aí que é abaixo deles, entendeu? Que também não tenha muito para onde crescer. Nas laterais fica a confirmação de que nós não temos um lateral melhor do que o Daniel Alves. Jogou mal, não sei. Pontualmente, obviamente que o Daniel Alves ia escorregar na parte física. Ele é um cara de 37, 38 anos que estava jogando com jogadores sub-20. Ou você queria que ele fisicamente entregasse algo que ele não poderia. Agora, o que eu acho? Que o Tite realmente falou também, lógico, primeiramente chamaram o Daniel Alves porque precisavam de um capitão, né? Precisavam de um cara ali para ser o capitão da seleção. Mas, em segundo plano, acredito eu, que também falaram, pô, se ele aguentar jogar com os caras sub-20, ele aguenta jogar na Copa do Mundo contra os caras da idade dele, ou tipo assim, que estão do nível dele, né?
E eu acho que ele se provou, eu acho que o Daniel Alves mostrou toda a sua capacidade de liderança, toda a sua técnica, sim, que provavelmente no jogo contra a Alemanha ele jogou muito, e ele é um lateral que tem liberdade para ir para frente, não para atacar, mas para armar o time. Então ele joga adiantado, não lá na frente, mas ele joga mais na região do meio campo, como ele joga, por exemplo, no São Paulo, mais como um ala, né, e consegue, por exemplo, ditar o ritmo do time. Agora, fisicamente, ele não vai conseguir entregar 100%, porque ele já é um cara de 38 anos. E o Guilherme Arana se consolida, né, como um lateral esquerdo, que para mim é o substituto do Marcelo. Caso, o único cara que acho que está no nível do Marcelo é o Guilherme Arana. Com todo respeito, que eu gosto do Renan Lodge, mas ele teve algumas chances e não está conseguindo, tanto no Atlético de Madrid quanto na seleção, consolidar essa chance que ele teve. O Alexandro já está há muito tempo na Europa e estagnou, ele não evolui para um nível que a gente precisa pensando em seleção brasileira. Pode ser um belo reserva, mas para ser titular não. Então, para mim, o Arana chega muito forte para brigar por essa vaga, pensando em Copa do Mundo para ser titular da seleção. Na zaga, eu acho que realmente o Nino jogou muito bem, um garoto assim, que mostra que tem um potencial muito grande. Tem construído sua carreira devagar, não é um cara que explodiu num grande time, não. Ele foi, se eu não me engano, ele é do Pernambuco, saiu muito cedo para tentar a carreira de jogador, apareceu muito bem no Criciúma. No Criciúma o Fluminense pegou, ficou um tempo, esperou a sua oportunidade, agora ele está começando a ser titular já há uns 2 anos, 1 ou 2 anos. E ele teve essa chance, né, de ir para a seleção, e parabéns, ele foi muito bem nessa oportunidade. E do outro lado, você tem o Diego Carlos, que para mim também foi um pedido do Tite, porque eu já cobrava o Diego Carlos na seleção há muito tempo. Falava, gente, não é possível que o Lucas Veríssimo tá jogando mais que o Diego Carlos. Ele chegou no Benfica agora e nunca jogou. O Diego Carlos já está há mais de 1 ano jogando muito na Europa. Começou lá no Nantes muito bem, veio para o Sevilha muito bem e está sendo cogitado para ir para Manchester City e outros clubes grandes. O próprio Roma, né, do José Mourinho, tem muitos clubes querendo o Diego Carlos. Então esse cara precisa ser observado. O Tite chamou, mas não deu a oportunidade de jogar. Para mim, o Diego Carlos, se ele tiver bem, eu acho que ele e o Marquinhos devem formar a dupla de zaga na Copa do Mundo. Porque, mas o Thiago Silva? Eu penso que um cara de 30 e poucos anos, ele só vai para uma Copa do Mundo se você não tem substituto, como é o caso do Daniel Alves. Não é que o Daniel Alves é o... ele é, na verdade, a única coisa que a gente tem. Mas ele é velho. Ele é velho, mas não tem ninguém novo que joga mais do que ele. Não tem. Você entendeu? O Thiago Silva é muito bom também, assim, ele é do nível do Daniel Alves. Só que ele como zagueiro, tem caras que conseguem cumprir bem a função dele. Mais novos do que o Thiago Silva. Então eu não sei, acredito que o Thiago Silva estará na Copa, porque ele é amigo do Tite, mas acho que o Diego Carlos chega. Para mim, os 4 zagueiros assim que estão... o Brasil está muito bem servido, Marquinhos, Militão, Diego Carlos e o Felipe do Atlético de Madrid. Esses 4 estão muito bem. Então não tem um porquê você ficar insistindo com o Thiago Silva, apesar dele estar jogando muito bem. Então acho que o Diego Carlos entra de vez na briga para estar entre os zagueiros que vão para a Copa do Mundo. Agora vem o grande problema do Brasil, meio campo, né? Hoje, por exemplo, nós temos o Casemiro e ninguém mais que está firme nesse meio campo do Brasil, né? O Paquetá fez uma grande Copa América, está brigando por vaga, mas não é aquela coisa que você fala, pô, é esse o cara que a gente precisa. Não é ainda. Então a gente está procurando. Então algumas pessoas falaram, pô, o Claudinho é esse cara. Vamos observar ele na Olimpíada, né? E eu acho que o Claudinho decepcionou. Ele foi muito irregular, sentiu muito. Eu nunca vi ele como esse meia que o Brasil precisa. Eu acho ele um meia mais agudo, um cara que vai na direção do gol. Não um armador, um cara que distribui o jogo. E ele não fez isso, não fez. Ele não conseguiu fazer esse papel. E aí quem acabou conseguindo ditar o ritmo do time era o Bruno Guimarães, né? Junto com o Douglas Luiz, mas muito mais o Bruno Guimarães do que o Douglas Luiz. Então o Bruno Guimarães, por exemplo, hoje, que eu achava já que ele seria esse cara que ajudaria o Casemiro de segundo volante. Eu imagino esse meio campo do Brasil com o Casemiro, um Bruno Guimarães, um Gerson, um Paquetá. Não os 4, mas tá por ali. Eu acho que não vai sair muito disso, né? Esse armador que a gente procura,
estão depositando ainda. Pô, vamos ver como o Coutinho vai chegar depois, agora no Barcelona. Eu não sei se o Coutinho vai conseguir, não sei se ele é esse cara. Acho que o cara que mais, já tenho batido muito nessa tecla, que mais se aproxima dessa característica de um armador que para a bola, que distribui, é o Nenê do Fluminense. Entendo quando me chamam de maluco, porque é complicado você chamar um cara também que já tem quase 40 anos para fazer parte da seleção, mas em característica, esse é o único cara que eu acho que vestiria a camisa da seleção e daria conta do recado. Outros jogadores, por exemplo, que tem essa característica, Lucas Lima, esquece. Ganso, esquece. Jean-Pierre, esquece. Luan do Corinthians, esquece. Então, por característica, o único que joga bola, joga muita bola hoje, é o Nenê, né? E então talvez seja o caso de não ter esse jogador. Se nós não temos, eu penso nesse meio campo com Gerson, Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá. Não vai sair muito disso. Não vai sair muito disso. Acho que vai ser mais ou menos isso. Inclusive, acho que nessa próxima convocação deve ter um Gerson, deve ter um Bruno Guimarães. O Tite vai dar essa oportunidade para eles. Um pouquinho, só para fechar o meio campo, acho que o Renier poderia ter tido um pouco mais de oportunidades, né? Mas não teve muitas. Entrou em quase todos os jogos no segundo tempo, mas eu acho que ele poderia ter tido uma oportunidade entrando titular, mas não teve. Beleza, tranquilamente, o Chiellini ganhou lá a medalha, não dá para ficar criticando, acertou e acabou. Ataque, tá? Richarlison, o desserviço pro futebol que eu venho marcando. Ele não é bom jogador, ele não é um craque, ele não é nível de seleção, não é. Eu não vou desprezar, o cara é bom, ele virou jogador e eu não virei, então ele é bom, beleza. Só que é o seguinte, pra pensar em seleção, o Carlo Ancelotti pede um cara desse no Real Madrid, é maluco, não pode, o Richarlison não pode ir pra seleção e não pode ir pro Real Madrid. Ele ali no Everton, ganha dinheiro, faz uns golzinhos e tá ótimo pra carreira dele, tá ótimo. Mais do que isso, o Richarlison não sei se ele vai conseguir não. E aí você tem também o Antony, que esse sim eu acho que vai ter uma oportunidade muito grande agora depois dessa Olimpíadas, né? Diz que o Bayern de Munique quer ele, jogou demais, muito bom jogador. Era do São Paulo, né? Então eu sou suspeito. Apesar de eu não gostava muito dele no São Paulo, achava que ele ciscava muito, mas ele tem evoluído muito como jogador, faz bastante gols no Ajax, na seleção não fez nenhum, mas nos amistosos ele fazia muitos gols. É engraçado, na Olimpíada ele não fez, mas nos amistosos ele fazia muitos gols. E o Matheus Cunha, né, que eu não acho que ele vai ter chance na seleção agora, mas vamos olhar com carinho. Inclusive, acho que ele deve trocar de clube. Ele que estava no Hertha Berlim, pode ser que arrume um clube maior para ele jogar agora, né? Então, acho que o Matheus Cunha e o Antony são os principais. E o Richarlison vai acabar ficando na seleção exatamente porque fez uma grande Olimpíada. Ele se acha, né? Ah, eu fui o artilheiro. Ah, para, cara. Você fez os 3 gols lá contra a Alemanha. O resto foi tudo picado. Para com isso. 3 ou 4 gols na Alemanha, eu não lembro. Para, Richarlison, para. Você não é tudo isso, não. E mesmo o próprio Paulinho, né? O Paulinho do Bayer Leverkusen entrou muito bem, mostrou muita personalidade até fora de campo, tanto em campo quanto fora de campo. E eu acho que o Paulinho também é um cara que eu já pedi, inclusive tem vídeo meu pedindo o Paulinho na seleção. Então eu acho que ele tem que ser observado sim também, né? Deve ser observado pelo Tite, né? Desses aí que frequentaram a Olimpíada, acho que nenhum vai ser convocado agora. Acho que o Tite ainda vai dar uma oportunidade para outros jogadores. Então, pensando nessa Olimpíada, talvez, eu acho que o Diego Carlos e o Bruno Guimarães e o Arana estejam ali entre os selecionáveis para a próxima convocação, né? Tirando isso, eu acho que vão ser muito bem observados agora, mas eles precisam de ainda um crescimento maior. Acho que consolidado saem Bruno Guimarães, Guilherme Arana e o Diego Carlos. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu já o vídeo, curte aí, ó, aperta no joinha aqui embaixo, né? Compartilha esse vídeo, né? Comenta aqui embaixo, Valdir, você tá ficando doido. Comenta, fala alguma coisa aqui embaixo, sabe? Pra eu saber o que vocês estão achando dos vídeos. Sempre respeitando, não ofendendo, né? Nem ameaçando ninguém. A gente vai ficando por aqui. Se inscreve se você não é inscrito. Um abraço e até os próximos vídeos. Valeu!